Amados irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Encontrando o texto, vamos ficar de pé para a leitura dos versículos 4 a 9. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio 6, a partir do verso 4: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, a tua ordem é clara. Ouça. Pedimos, Senhor, então, que Tu abras os nossos ouvidos para ouvirmos o que o Espírito quer dizer a esta igreja. Essa é a Tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que sonda corações e mentes, que, Senhor, é capaz de nos renovar, nos curar e também de nos confrontar, ó Deus. Senhor, que saiamos daqui edificados, transformados e convictos de que esta é a Tua voz, porque o Senhor está aqui e o Senhor fala. Ó Deus, dá-nos graça para falar também. Dá-me, ó Deus, condições de conduzir, ó Deus, esta mensagem de modo fiel e que não percamos absolutamente nada daquilo que o Senhor quer nos mostrar. E abençoe também os meus irmãos que aqui estão ouvindo, para ouvirem e obedecerem, para ouvirem e crerem, e assim, Senhor, mostrarmos ao mundo o Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Podemos sentar. Lá no ano de 1989, eu lembro bem disso, que eu estava no cinema, fez um grande sucesso um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei se quem lembra deste filme, eu vi lá no cinema. E esse filme acabou popularizando um lema latino, foi a grande palavra, né? A gente pode não lembrar de mais nada no filme, mas lembra dessa expressão de duas palavras em latim: carpe diem. Carpe diem. Isso viralizou, né? Se popularizou a ponto de se transformar em até nome de loja. Tudo tem carpe diem. Basta você consultar no Google que você vai se deparar com uma série de instituições e coisas, iniciativas que se colocaram o nome de carpe diem. Essa expressão latina significa literalmente colha o dia ou aproveite o dia. E teve origem numa poesia, num poema de um intelectual romano chamado Horácio, lá no século I, né? O poema dele, a parte final, principalmente, a frase latina que contém carpe diem. E aqui no Brasil, depois do filme, né, essa expressão carpe diem se popularizou num sentido até bastante positivo. Então, aproveite o dia, né? Ou seja, passe bem este dia, aproveitando tudo que o dia lhe oferece. O problema é o seguinte, que quando você vai observar a história do carpe diem, ele veio de Horácio no primeiro século, mas se popularizou entre os romanos alguns séculos mais tarde, quando o Império Romano já estava em decadência.
E as pessoas viviam repetindo esse lema, carpe diem, mas em que sentido? Vamos aproveitar tudo hoje, porque amanhã pode não sobrar nada. Os bárbaros estão às nossas portas, vamos fazer tudo que der na telha, né? Vamos pisar na jaca, chutar o balde, descer a ladeira, mas bem descido, porque pode não haver amanhã. É algo muito semelhante que Paulo cita ali em 1 Coríntios, né, tomando emprestado um dito popular também: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vocês vão fazer de tudo hoje, porque não há futuro. Então, o real sentido dessa expressão, como ela foi popularizada no Império Romano, é um sentido negativo. É uma expressão de total desesperança e de uma vida desregrada, descuidada, indisciplinada, egoísta, hedonista. É por isso que o cristão, ele não vive carpe diem nesse sentido. O cristão, ele tem que viver segundo uma outra expressão latina, que coincidentemente começa também com C e D, as duas palavras. Então, de carpe diem, o cristão tem que viver coram Deo, ou seja, na presença de Deus. É isso que quer dizer coram Deo, diante da face de Deus. Então, de carpe diem para coram Deo. Se você quiser um título dessa mensagem, pode ser esse, só tem latim. O teólogo R.C. Sproul, ele disse o seguinte a respeito de coram Deo: a grande ideia da vida cristã é coram Deo. Essa expressão capta a essência da vida cristã. Para viver coram Deo, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Podemos repetir isso? Uma vida inteira na presença de Deus, repita, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, repita, e para a glória de Deus, coram Deo, diante da face de Deus. E este foi um dos grandes pilares da reforma protestante. É preciso a gente entender que a reforma não inventou isso, ela redescobriu isso, e foi esse princípio, o princípio coram Deo, que libertou o pensamento daquele homem medieval de uma falsa divisão, uma falsa dicotomia entre uma realidade sagrada e uma realidade secular. Como é que pensava, né? Que forma de pensar era essa que dominava o mundo ali, a cristandade europeia, às vésperas da reforma? Era essa forma de pensar que dizia que aquilo que Deus se agrada, ou seja, estar diante de Deus significava você ir para um monastério, você abraçar o sacerdócio, você ser um padre, você ser um monge. Aí você era espiritual. O restante, o trabalho do açougueiro, do sapateiro, do artífice, do pedreiro, eram trabalhos seculares, eram trabalhos de menor importância, quando comparados àqueles que estavam diante de Deus, seja na missa, seja na dinâmica do monastério. Então isso era uma forma de pensar que desvalorizava as coisas normais e triviais do lar, da profissão. O que a reforma fez? Ela veio e disse: não, toda a nossa vida se passa diante de Deus. Quando trabalhamos, quando criamos filhos, quando comemos, quando bebemos, quando estamos no nosso momento de lazer, quando tiramos férias, quando estamos na igreja. Então, o que fazemos aqui nesta noite não é mais espiritual do que o que você vai fazer amanhã de manhã. Amanhã não, né? Amanhã é feriado, né? Desculpa. Bom, a não ser que você vá fazer protesto, aí eu não sei, né? Isso não tem muito espiritual, não. Vamos lá, terça-feira, então, todo mundo aqui vai trabalhar, ou estudar, ou cuidar da casa, não é verdade? Ok? Ou você é sindicalista? Não. Eu não resisto a essas brincadeiras, gente, perdão.
Você vai estar diante da face de Deus quando pegar o BRT, quando ligar o seu carro para sair, quando começar a cortar legumes para o almoço. Você vai estar diante de Deus quando acordar seus filhos e levá-los para a escola, quando recebê-los de volta e fazer o dever com eles. Você está diante da face de Deus. Toda a nossa vida se passa coram Deo. A diferença é se nós entendemos isso ou não. Se nós somos sábios ou somos tolos. Lembra do Salmo 14? O tolo não considera a presença de Deus. O tolo até pode crer que Deus existe, mas não vive em conformidade com esta verdade, esta afirmação. Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, também um reformador de um movimento chamado neocalvinismo, redescobrindo a reforma num contexto de domínio iluminista, racionalista na Europa, ele escreveu o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Não perceberam isso? Onde quer que ele esteja, o que quer que ele faça, onde quer que ele coloque as suas mãos, ele está diante da face de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, que ilustra bem, mostra bem o princípio corandeu em ação. Qual é o contexto aqui de Deuteronômio? Se você tem familiaridade com a história bíblica, apenas recorde isso comigo. Nós estamos muito próximos ali da Terra Prometida, depois de 40 anos de caminhada no deserto, em que Deus teve profunda misericórdia daquele povo, mas também teve que julgar o pecado daquele povo. Portanto, algumas gerações morreram no deserto, todos os homens de 20 anos para cima morreram no deserto por força de um juízo de Deus, e uma nova geração nasceu durante o restante dessa caminhada e está ali, na fronteira da Terra Prometida, diante de Moisés. E Moisés está fazendo o que em Deuteronômio? Relembrando os preceitos, relembrando a história, relembrando a lei. Nós estamos aqui numa espécie de grande sala de aula a céu aberto, com Moisés ministrando da parte de Deus e trazendo novamente ao povo aquelas coisas que eles não poderiam se esquecer. Que Deus, a vontade de Deus para o seu povo, naquele povo de Israel, é que ele vivesse de maneira santa, numa terra santa e na presença de um Deus santo. Cora Deo. Deuteronômio, então, é uma espécie de constituição, ou manual, ou cartilha da vida Cora Deo. E é por isso que, quando você for ler Deuteronômio, fique atento a uma coisa muito importante e interessante: a repetição de certos imperativos, de certas ordens. Ouça, lembre-se, ensine, tome cuidado, obedeça, tema, ame. Essa é a cartilha corandeu. Você vai ver isso vez após vez nos livros. Nesses poucos versículos que nós lemos, já apareceram alguns deles. Se eu tivesse começado a leitura um pouquinho mais cedo, ou fosse para algum outro capítulo, nós íamos ver pelo menos uns 2 ou 3 desses verbos na sequência do texto. Então, Deuteronômio tem essa característica. E nós estamos aqui diante de uma porção do livro que é um verdadeiro marco na história de Israel. Até hoje, essa é a declaração máxima de fé dos judeus. Era do povo hebreu e é dos judeus até o dia de hoje. O Shema, ouça, Israel. Essa primeira palavra, ouça, é essa palavra em hebraico, que é uma declaração de fé, uma espécie de credo, de afirmação. Nós cremos nisso, e só existe um único Deus, Ele é o único Senhor. E talvez a familiaridade com esse texto não permita que a gente veja corretamente o quanto ele foi confrontador com a cultura da época de Moisés. Porque, veja, os cananeus, povo que habitava a terra prometida, era um povo politeísta.
Eles adoravam muitos e variados deuses. E a sua religião era uma religião de barganha. Então, bom, eu vou fazer tal coisa para essa divindade, para obter tal coisa. Eu vou prestar aqui o meu culto, o meu sacrifício a Baal, porque Baal, ele pode me dar uma colheita boa, porque afinal de contas, segundo os cananeus, era Baal quem controlava ali as chuvas, né? E se Baal acordar de mau humor, azar o meu, né? Eu tenho que aplacar a ira de Baal, porque normalmente essas divindades eram inconstantes, né? Eram meio destemperadas, acordavam de mau humor, ou então ficavam de mau humor ao longo do dia, né? Essa era a divindade dos cananeus, né? Então, um politeísmo e uma religião de barganha. E aqui nós temos Deus, por meio de Moisés, afirmando um monoteísmo radical e uma religião de uma relação de graça, amor, devoção e compromisso. Muito diferente da realidade religiosa ao seu redor. Então esse texto já é um texto confrontador na cultura lá e então. E nós vamos mostrar que é um texto confrontador da cultura aqui e agora. Da cultura do nosso século, da cultura que nós temos diante de nós. Então, Deuteronômio 6, versos 4 a 9, mantenha a sua Bíblia aberta, como de costume, nós vamos examinar cada versículo desse texto. Ele é um resumo da vida corandeu. O versículo 4 estabelece o fundamento, a base. Que fundamento é esse? A existência, a autoridade e a exclusividade do Deus revelado nas Escrituras Sagradas, o Senhor. A partir desse fundamento, nós vamos construir uma vida de compromissos. Então, fundamento e compromissos. Nós temos 4 compromissos, 4 ideias de compromissos aqui no texto de Deuteronômio. Primeiro, um compromisso integral, versículo 5. Segundo, um compromisso pessoal, versículo 6. Terceiro, um compromisso com o próximo, versículo 7. E por fim, um compromisso público, versículos 8 e 9. Então é assim que nós vamos examinar o nosso texto: o fundamento e os compromissos decorrentes deste fundamento. Que fundamento é esse? A existência, a exclusividade e a autoridade do Deus revelado nas Escrituras. Nós lembramos lá de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Essa é a condição primária, é a condição mais básica para que nós nos aproximemos diante da face de Deus. É crer, saber de fato e confiar que Deus existe. A vida corandeu começa com um passo mais elementar de fé: crer na existência de Deus. Então veja, esse crer na existência de Deus, não quero somente dizer que, tá bom, eu creio que existe Deus. Mas que Deus é esse? Se você perguntar a qualquer brasileiro, ele vai dizer que crê em Deus. Ele vai dizer que crê em Deus. Embora o ateísmo esteja crescendo, né, o sem religião, mas lá, o ateu brasileiro é aquele tipo que você já conhece. Eu sou ateu graças a Deus. Ou então quando acontece algum problema, vai, meu Deus, né? É isso que a gente vê por aqui, né? A esmagadora maioria da nossa população crê em Deus. No entanto, a maioria dessas pessoas vive conforme o Salmo 14. Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Ele existe, ele está lá em cima e ele não tem nada a ver com a minha vida. E eu não devo nada a ele. Isso é tolice. Então, crer em Deus aqui, meus irmãos, crer na existência de Deus, não é só crer que Ele existe, mas crer que Ele existe e que Ele existe como Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E isso muda radicalmente a maneira como nós vivemos aqui. Ele existe e só Ele existe como Deus verdadeiro. O que diz o verso 4? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, todas aquelas divindades cananeias, todos os outros candidatos ao posto de deuses,
eles na verdade são apenas projeções humanas. São divindades criadas à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem se vingou de Deus, criando deuses à sua imagem e semelhança. Só existe um Deus, e só Ele existe como Deus, de maneira verdadeira e única. E por isso, só Ele tem toda a autoridade, e só Ele reina sobre toda a sua criação. O Senhor, é o que diz aqui a declaração, o nosso Deus é o único Senhor. Então, na primeira leitura, a ênfase é no único, e agora a ênfase é no Senhor. Fala da sua existência, da sua autoridade e da sua exclusividade. Eu estou lendo um livro chamado Fé na Era do Ceticismo, pastor Tim Keller. Não sei se alguém já leu, se não, você tem que ler esse livro. E o pastor Tim Keller começa o livro mostrando algo muito interessante, que ao perguntar a algumas pessoas, a sua igreja em Nova York, Nova York é uma cidade cosmopolita, cética até a raiz do cabelo, ele confronta algumas pessoas perguntando o seguinte: olha, vem cá, o que mais incomoda você no cristianismo? E a maior parte das respostas é a exclusividade da fé cristã. Porque não é possível que só haja um Deus ou uma religião verdadeira. A exclusividade do cristianismo é altamente ofensiva. Ele diz assim, peguei as palavras dele: ao longo de minhas quase 2 décadas na cidade de Nova York, tive várias oportunidades de fazer a seguinte pergunta: qual é o seu maior problema em relação ao cristianismo? Uma das respostas mais frequentes que ouço pode ser resumida em uma palavra: exclusividade. Sim, o nosso Deus é o único Deus. E se isso era ofensivo na época de Moisés, isso continua sendo ofensivo hoje. Não que o nosso mundo, você não vai sair por aí e ver pessoas se prostrando diante de deuses, de estátuas, até ver, mas não como lá na Canaã. Você não vai ver isso de uma maneira muito clara. Mas o que você vai ver são pessoas tentando defender que não é possível que só haja uma fé verdadeira. Portanto, que não é possível que haja um único Deus verdadeiro, exclusivo. Não é possível que vocês cristãos queiram defender esse tipo de coisa, porque, afinal, nós somos tolerantes, nós vivemos em tempos modernos. Essa história de exclusividade é muito intolerante, é muito radical. Não sei quando, o Tim Keller conta essa história, não sei quantos vocês já ouviram essa história dos cegos e do elefante. Já ouviram essa história? A pessoa quer mostrar para nós o que são as religiões do mundo com essa ilustração. Imagine alguns cegos que nunca viram um elefante na vida, eles são colocados diante de um elefante, coram elefante, diante do elefante, diante da face do elefante. E cada um está com uma parte do elefante diante de si. Então o primeiro cego toca na pata do elefante e diz o quê? O elefante é igual um cilindro, um tronco, um negócio forte. Mas só que o outro está tocando a tromba do elefante. Falei, não, você está errado, o elefante é tipo um negócio comprido, meio molenga, estou sentindo isso aqui. O outro está tocando a orelhinha do elefante. Não, o elefante ele é chapado, parece um leque, é uma criatura meio estranha, parece um leque, um negócio esquisito. O que eles querem mostrar com essa ilustração? Que as religiões são iguais a estes cegos, cada uma vê uma parte da verdade, mas nem todas veem a verdade toda. Sabe qual é o problema com essa ilustração? Sabe qual é o problema com essa história? Ela só pode ser contada por alguém que acha que vê o elefante todo. Como é que pode alguém dizer que existem cegos tocando partes do elefante, se essa pessoa não está vendo o elefante todo? Ou seja, essa coisa que parece muito tolerante, parte da verdade, ela é, na verdade, profundamente arrogante. Porque a pessoa que pensa assim, ela se acha na posição de poder julgar todas as religiões mundiais e de enxergar algo que nenhuma religião enxerga. Olha só que arrogância!
A pessoa pode enxergar muito mais do que 2000 anos de cristianismo, ou não sei quantos mil anos de judaísmo. Ela se acha no direito de julgar as religiões. Mas você pode dizer, pastor, mas o cristianismo não defende que vê o elefante todo? Sim, mas só vê por um ato de graça divina. Nós éramos aqueles cegos. E alguém que criou o elefante abriu os nossos olhos. É um ato de graça. Nós não vemos porque somos mais espertos ou porque estamos na condição de julgadores. Nós vemos porque Deus foi misericordioso conosco. Aquele que criou o elefante abriu os nossos olhos. E mesmo assim, quando nós dizemos ao mundo que sabemos e cremos numa única verdade, mesmo assim, o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 13? Hoje nós enxergamos como num espelho embaçado. Lembram disso? Né? Enxergamos o elefante, mas parece que estamos sem óculos, né? Eu vejo um elefante, como eu estou olhando vocês aqui, mas sem óculos eu não consigo ver bem vocês. Então veja, isso é uma postura humilde. Eu só enxergo porque alguém abriu meus olhos, e mesmo assim, eu ainda estou aguardando o dia em que vou enxergar plenamente, quando Deus vier e consumar a história. Meus irmãos, se não existe verdade, uma única verdade, então nós podemos escolher o que mais nos agrada para ser verdade, né? Não há decorrência lógica. Não tem verdade absoluta? Então eu escolho qualquer coisa. Eu vou viver do meu jeito. Eu vou criar as verdades que mais me convêm, que mais me agradam. E ninguém quer saber da verdade que incomoda, né? O pessoal pós-moderno é engraçado. Não tem verdade absoluta, então eu vou seguir a minha verdade. Dificilmente ele vai escolher um caminho da sua verdade que o confronte, que o incomode. É sempre um caminho de conveniência, de conforto, de tranquilidade, não é verdade? Por isso que a fé cristã não podia ter sido inventada por nenhum homem. Só Deus pode escrever uma coisa dessa, que nos confronta, nos amassa, nos quebranta, nos humilha. Se fosse uma religião de homens, só ia ter coisa boa aqui na Bíblia, né? Só ia ter coisa legal, que nunca vai mexer com a gente. Mas não, isso vem de Deus. Se não existe uma verdade, não existe relação de autoridade que deva ser considerada. Se não existe uma verdade absoluta, nós somos autônomos. Nós não prestamos contas a ninguém. Você é a sua autoridade. Se não há verdade, não há compromisso. Porque compromisso importa você reconhecer o fundamento da verdade, o fundamento da autoridade e o fundamento da exclusividade de Deus. É por isso que o texto continua com imperativos, né? Ame, estejam, ensine, converse, amarre. São imperativos, são ordens que decorrem deste fundamento firme. Deus existe, Ele é único, Ele é o verdadeiro Deus e Ele tem toda a autoridade. Então, nossa resposta à verdade única é o compromisso com Deus. Eu não sou muito de ler blogs e coisas muito fora assim do meu radar, né? Cristão ou se for fora do cristianismo conservador, né? Mas eu tive a curiosidade de mexer em alguns blogs, né? Botar algumas palavras-chave ali para... Vamos ver o que o mundo está falando, né, gente? A gente tem que ouvir essas pessoas para poder responder. E eu me deparei com algo aqui muito interessante, num blog que eu não vou dizer qual é, que diz o seguinte: todo ser humano que se preze quer mais prazer do que compromisso. E eu vou trocar algumas palavras aqui, porque elas não são dignas de figurar no púlpito, tá, gente? Mas eu vou ter que dizer qual é a ideia do sujeito. Então, todo ser humano que se preze quer mais prazer do que compromisso. A gente quer fazer sexo com 30 antes de escolher alguém para namorar. A gente adoraria passear no parque das 9 às 18, ao invés de trabalhar. A gente sempre sonhou com um dia em que a tarefa de assistir um filme para aula não implicasse fazer uma prova sobre o filme. A gente tende a escolher a batata frita em vez da salada de alface para acompanhar a bebedeira do boteco da esquina.
A gente preferia gastar todo o nosso dinheiro com cerveja do que ter que pagar aluguel e contas de água e luz. São todas dicotomias que envolvem prazer e compromisso, gozo e obrigação, deleite e encargo. E o prazer, também conhecido como gozo ou deleite, sempre ganha, amigos, sempre. Afinal, sentir prazer é muito bom. É por isso que as pessoas fumam, porque cigarro dá prazer. É por isso que as pessoas inventam uma dor de cabeça para faltar ao serviço, porque dormir dá prazer. É por isso que as pessoas saem rolando quando tem comida de graça, porque comer dá prazer. É por isso que as pessoas postergam a faxina do banheiro quando começam a assistir uma boa série do Netflix, porque entretenimento dá prazer. E convenhamos, agora a frase final, é para sentir prazer que a gente está nesse mundo. Gente, isso é fiel expressão da nossa cultura hedonista, a busca por prazer a qualquer preço. E uma cultura, percebeu aqui, anti-compromisso. Porque se a dicotomia é entre prazer e compromisso, e nós vamos escolher prazer, compromisso vai embora. Compromisso vai embora. O problema desse ponto de vista, veja, não é tanto o prazer. Deus nos fez para sentirmos prazer. Ele olha a criação e diz, é bom. Ele cria o homem e vê que o homem está só. Ele precisa de quem? A mulher. Aquilo dá prazer. O problema é o prazer desordenado, o prazer egoísta, o prazer rebelde, o prazer que se opõe ao compromisso. E veja como o cristianismo é contracultural nesse aspecto, porque nós prezamos compromisso. E mais, o cristão sabe que seu verdadeiro prazer só existe porque ele está compromissado. Qual é o prazer das relações sexuais cristãs, que devem ser dentro do casamento? O compromisso do casamento. Compromisso do casamento, ponto. O cristão sabe disso. E veja, essa é a tragédia do ser humano. Porque enquanto ele estava no Éden, em obediência a Deus, em compromisso com Deus, diante da face de Deus, Adão e Eva tinham todo o prazer do Éden para desfrutar. Bastou violar a única proibição que ele colheu o quê? Prazer? Não, colheu dor. Dor. Do suor do teu rosto, as dores do parto. Meus irmãos, nós vivemos numa época de múltiplas conexões, curtidas e compartilhamentos, mas sem relacionamentos e compromissos profundos e duradouros. No entanto, a vida com Deus, a vida corandeu, exige compromisso. E eu pergunto para você, depois, o resto é mais curtinho, mas esse ponto, se você não entender, todo o resto está comprometido. Como nós temos vivido, meus irmãos? Estamos conscientes da presença de Deus em tudo o que nós fazemos? Nós temos buscado compromisso ou temos fugido dele em direção ao prazer desregrado? Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Eu pergunto a mim mesmo, como está a minha vida? Eu entendo que só existe prazer, conforme a palavra de Deus diz, se eu estabelecer um compromisso com Deus e com o povo de Deus, e que eu não posso fugir disso. O resto é hedonismo, é egoísmo. Vamos examinar a nossa vida à luz desta palavra. Mas se reconhecemos que o nosso Deus é o único Deus, a sua autoridade e exclusividade, isso gera uma vida de compromisso. Então nós vemos 4 tipos de compromisso aqui no restante do texto, e vamos passar por eles rapidamente. Primeiro, um compromisso integral, depois um compromisso pessoal, um compromisso com o próximo e um compromisso público. Compromisso integral, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Jesus, quando cita esse versículo, ele fala de todo o seu entendimento. Meus irmãos, a vida corandeu, a vida de compromisso diante da face de Deus, ela exige tudo de nós. Tudo.
E tudo quer dizer tudo, e não exclui coisa alguma. Veja, ame o Senhor só com o seu coração, só com a sua mente? Não, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você é chamado para um compromisso com Deus de todo o seu ser. Não há uma área da sua vida, as suas emoções, o seu intelecto, o que quer que seja, que não esteja diante da face de Deus. Não há uma área da sua vida que não esteja debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E não há uma área da sua vida que você não deva submeter ao senhorio de Jesus Cristo. A nossa cultura diz: deixa as portas abertas, não vamos estabelecer um compromisso fixo, não vamos nos entregar totalmente, deixa as possibilidades ali pertinho. Mas a vida corondeu diz: queime as pontes, rompa com o mundo, estabeleça um compromisso integral com o seu Deus, com a sua palavra, com a sua autoridade, com o povo de Deus. Queime as pontes para o mundo, queime as pontes. E eu pergunto a você: existe alguma área da sua vida que não esteja submetida ao senhorio de Jesus? Existe algo dentro de você que, por alguma razão, você ainda não entregou totalmente nas mãos de Deus? Quando nós cantamos aqui aquele hino antigo, tudo eu entregarei, será que nós podemos cantar com convicção? Você está disposto a entregar tudo? A consagrar tudo a Deus, toda a sua vida, a não reservar absolutamente nada sobre o que você diga: isso é meu, Deus não tem nada a ver com isso, sou eu que cuido, sou eu que vou fazer. Se tem, entregue, porque Deus te chamou para uma vida de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Nada está excluído disso, absolutamente nada. Esse é um compromisso integral, mas também é um compromisso pessoal. Verso 6: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui a palavra é dirigida ao indivíduo, é o seu coração. Essas palavras devem estar dentro do seu coração. A imagem que me vem à mente para ilustrar esse ponto é a do político de esquerda aqui no Brasil. Ele acha uma ideia maravilhosa distribuir renda aos pobres, ele acha uma ideia linda o que ele chama de justiça social, ele acha essas ideias tão legais que ele leva isso para o seu discurso público, mas pessoalmente ele gosta mesmo de uma primeira classe, de um Rolex, de um sítio, de um triplex, né? Ou seja, ele gosta da ideia, mas pessoalmente ele não está disposto a ir até as últimas consequências para fazer valer a sua ideia. O que ele gosta mesmo é do din-din capitalista, né? Lembra não sei se vocês viram isso, né? Aquela antiga música do Cazuza, né? Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Hoje a gente sabe o nome do sócio, né? É Odebrecht, né? Odebrecht é o grande sócio do Brasil, né? Então é isso, é aquele tipo de compromisso que acha linda a ideia, mas pessoalmente, não, deixa eu manter uma distância confortável aqui. Meus irmãos, nós como povo de Deus não somos chamados apenas a apreciar a bela ideia do compromisso integral. Ai, que lindo esse negócio de se entregar de todo o coração, alma, acho isso tão lindo. Mas e o seu coração? E as palavras que Deus ordenou estão guardadas em você e por você? Nós somos chamados a nos comprometer integralmente e pessoalmente. Na crônica O Cavalo e Seu Menino, faz parte das crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, tem uma expressão lá do povo calormano, né, que é um povo que faz parte da história, que se repete ao longo da crônica. Eu estou lendo para as crianças lá em casa, né? Que diz o seguinte: ouvir é obedecer. A todo tempo, né, os serviçais do príncipe lá, eles respondem assim, né? O rei dá uma ordem, o príncipe dá uma ordem, e eles respondem:
Ouvir é obedecer. E como é que o cristão tem que responder? Vocês não estão muito convictos disso não, hein? Vamos lá, de novo, vamos lá. Ouvir. Então quando Moisés diz aqui ao povo, ouça, ó Israel. Mas tá bom, Moisés, estou ouvindo, gostei da ideia, bacana, mas estou fora, viu? Não, obedeça, comprometa-se integralmente e pessoalmente. Você é chamado a isso. Compromisso integral, compromisso pessoal. Terceiro, compromisso com o próximo. Veja o verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E a ordem do texto aqui é importante, só pode ensinar se você tem a palavra guardada no seu coração, né? Todas as palavras que eu lhe ordeno, guarde em seu coração. E o que você faz com isso? Guarda só para você, né? My precious, é meu, né? Não, você ensina, você compartilha, você vive aquilo, andando. Veja como a vida corandeu é quando se deita, quando se levanta, quando caminha, quando come. Não é restrito a isso aqui. E é um compromisso com o próximo. E quem são os próximos mais próximos de você? O texto diz, ensine-as a quem? Aos seus filhos, com persistência. Eu estou vendo um documentário no Netflix chamado Entre Fiéis, que fala sobre o islamismo no Paquistão. E uma das coisas que mais me impressionou foi como as mesquitas, né, as chamadas madraças, né, são unidades da mesquita principal, elas pegam toda aquela molecada dos vilarejos ao redor, traz, dá comida, quartinho, roupa lavada, e as crianças ficam o dia inteiro com o Corão nas mãos, recitando o Corão. É uma zoeira que você não entende a sala de aula deles. E na entrevista do documentário que é feito com um dos regentes lá da escola, né, um dos diretores, o que quer que seja, ele diz mais ou menos o seguinte: não, nessa idade eles são altamente influenciáveis. O que nós conseguirmos imprimir na mente deles agora, eles vão levar até morrer. E a minha pergunta é, quando que os cristãos se esqueceram disso? Quando foi que nós nos esquecemos disso? Do ensina a criança no caminho que deve andar. Do ensine-as com persistência. Eles estão fazendo melhor do que nós. Uma parte chocante, é um menininho que deve ter pouco mais da idade, ou se não a idade do Lucas. E o mestre pergunta a ele, o que você quer ser? E ele responde, eu quero ser um jihadista. E começa a pregar, sangue nos olhos, um pitoco desse tamanho. Palavra para os pais aqui então. Seu compromisso com Deus nunca estará completo até que vocês assumam um compromisso de discipulado persistente com os seus filhos, levando-os diante da face de Deus. Coran deu. Mas isso não serve só para pai, isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Porque, veja bem, o ensine-as, a palavra diz aqui, ensine-as a seus filhos, né? Mas o converse está meio no ar, né? Converse sobre elas, com quem? Tudo bem, com os filhos, mas converse. Faça da palavra de Deus o ar que você respira, o assunto do seu dia. Comece tomando café com salmos. Faça um lanchinho no meio da manhã com provérbios. Almoce história. Lanche os profetas. Durma com Apocalipse. E sonhe com o céu. Amém? Isso tem que fazer parte da nossa vida. Uma vida corandeu é uma vida com os olhos fitos na palavra de Deus, pois foi assim que Deus escolheu para se revelar a nós. Você nunca estará completo diante de Deus se você não estiver seus olhos diante da palavra de Deus. E eu pergunto, você tem feito isso?
Como você tem feito isso? Como é que tem sido o seu compromisso com os seus filhos e com os filhos de Deus dessa casa? Você tem se engajado num compromisso de discipulado pessoal com alguém? Vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos se encorajar. Nós somos família, você é meu irmão. Você gosta da igreja, acha a ideia da comunhão interessante, mas nunca se compromete com os outros? Sua vida não está completa. Compromisso integral, compromisso pessoal, compromisso com o próximo e, por fim, o compromisso público. Versos 8 e 9. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Veja, braço, testa, porta, tudo isso é visível ao mundo. Então creia, comprometa-se e identifique-se com esta mensagem. Identifique-se por meio do seu testemunho público de Jesus Cristo. Você se entrega por completo, está comprometido pessoalmente, está uma beleza a sua comunhão com os filhos, com os outros filhos de Deus, mas falta uma coisa: seu compromisso é público, é visível, é um testemunho para o mundo. Então, tome isso e amarre isso em você para que o mundo veja, individualmente e coletivamente. Porque quando a igreja se reúne aqui, quando a igreja está em reunião em qualquer outro lugar, o Evangelho está sendo mostrado publicamente ao mundo. Pergunto: quanto o mundo tem visto o nosso compromisso com a vida Corandeu? Quanto a igreja e a sua vida tem tornado o Evangelho visível ao mundo? Quanto a nossa igreja tem feito isso? Quanto nós podemos dizer: não, nosso testemunho é público, nós temos isso amarrado, nós temos isso posto diante de qualquer coisa, não, está aqui, ó, somos cristãos, nos identificamos com a cruz, isso não é apenas um pingente, isso é a nossa vida, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa mente, é o nosso coração, é isso que nós somos, essa é a nossa identidade. Você, quando se converteu, você recebeu o passaporte de cidadania celestial. Você não pertence mais a este mundo, você pertence a uma família de Deus, você pertence a Deus. Toda a sua vida tem que ser afetada por isso, porque toda a sua vida tem que ser uma vida corandeu. Deixe-me terminar fazendo algumas aplicações e constatando que as perguntas que eu fiz essa noite, elas são confrontadoras e elas revelam talvez o quanto nós estejamos distantes de uma vida plena com Deus, da vida corandeu, como esse pequeno trecho de Deuteronômio fala. É duro, mas é real, é verdadeiro. E, meus irmãos, isso começa comigo. Eu não me entrego ainda de todo o coração, alma, força e entendimento. Não. Eu ainda resisto. Eu ainda não guardo toda a palavra no meu coração. Eu sinto que às vezes ela fica apenas aqui. Como a gente diz, né? Ela está aqui, mas não desce para cá. Eu sei disso. Eu sou assim. Eu ainda não ensino meus filhos com persistência, em todo o tempo, não. E mesmo que eu fizesse, muitas vezes minhas próprias atitudes comprometem o meu ensino. Você que é pai, fique tranquilo, você vai errar, como eu errei, e algumas vezes continuo errando. Eu mesmo, meus irmãos, em certos momentos, não me identifico plenamente com esse compromisso público, corandeu. Eu sou um pecador. E você? Também? Estamos juntos nisso? Ah, que maravilha, estou encorajado agora. Que bom. Você é assim? Você consegue se descrever assim? Pastor, eu ainda não. Complete a frase. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós fomos criados por Deus, para Deus, criados para relacionamentos profundos, compromissos profundos,
com Deus, com o próximo. Mas lá no jardim os nossos pais se rebelaram contra isso e buscaram o quê? O seu prazer. Lembra de Eva? Ela viu o fruto e viu que era agradável. Prazer. Os nossos primeiros pais pecaram, nós herdamos isso. E todos nós estamos debaixo da justa sentença do Criador. E assim como Adão e Eva foram expulsos da face de Deus, nós também vivíamos assim. Mas graças a Deus a história não acabou aí. Aquele que nos fez para vivermos corandeu, Ele mesmo veio para viver coram hominem, diante dos homens. Ou seja, na presença dos pecadores. Por que isso? Para que fosse possível nós vivermos novamente, pela graça, mediante a fé, coram Deo, na presença do Pai. Jesus Cristo, que por toda a eternidade estava diante do seu Pai, Ele deixou a sua glória para viver coram homini, diante dos homens. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus contigo. Ele deixou a sua glória para ser um de nós, para que nós pudéssemos então ter acesso de novo à face do nosso Deus e poder vê-lo face a face, sem medo, sem pavor, com a alegria de um filho quando encontra o seu pai. Cristo veio para viver entre nós, para que nós possamos viver novamente coram Deo. Foi Ele mesmo que diante de homens pecadores disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. De fato nós continuamos sem saber. De fato muitas vezes nós vivemos como aquele do Salmo 14: não há Deus, deixa comigo, estou no comando. Tolice. O único que viveu de maneira plenamente sábia é exatamente aquele que se fez pecado em nosso lugar, que se fez motivo de escárnio para aqueles tolos que só viam as aparências. Não é Deus, não pode ser Deus. Um crucificado não pode ser Deus. Meus irmãos, a beleza do Evangelho é que essa mensagem não é aquilo que você tem que fazer para se colocar na presença de Deus. O Evangelho é o que Jesus Cristo fez por você, para que você agora pudesse entrar na presença de Deus. Isso tem a ver com a obra dele. E mesmo pecadores, hoje, por meio de Jesus, aquele que se fez um de nós, nós podemos nos apresentar a Deus com toda ousadia, com toda reverência, com toda alegria por estarmos na presença dele. Os que foram chamados soberanamente para viverem coram Deo não se julgam perfeitos, mas sabem que foram perdoados por pura misericórdia. Nós éramos cegos e hoje vemos. Estávamos distantes, mas fomos aproximados pela dádiva do Evangelho. E é assim que o autor aos Hebreus nos fala, não precisa abrir, basta ouvir. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, diante de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você quer isso? Isso só pode acontecer se você confiar na mediação e nos méritos de Jesus Cristo. Pelos seus méritos, você será banido da presença de Deus. Mas pelos méritos de Cristo, você pode olhar para o Pai e dizer: Abba, Pai,
Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, o único Deus. E eu posso viver na Tua presença. Eu sou chamado a viver assim. Só por meio de Jesus. Então, se você ainda não rendeu a sua vida ao mediador, aquele que veio habitar coram homini, para que nós fôssemos novamente levados coram Deo. Se você ainda nunca se rendeu a Ele, entregue-se hoje de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Estabeleça um compromisso firme com Ele. E sim, tudo derivado daí será um motivo de grande gozo, porque você está na presença de Deus. Ainda que você sofra, ainda que você passe por tempestades, o que a Bíblia nos fala é: você está na presença de um bom Pai. Você está na presença de um bom Pai. Essa é a nossa maior alegria, isso é motivo de exultação na presença do Senhor. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, ao examinarmos nosso coração hoje, à luz da Tua palavra, não há outro veredito, Senhor, possível, a não ser aquele que o próprio salmista, inspirado por Ti, já nos legou no Salmo 14. Não há um que faça o bem, não há um sequer. E quantas vezes, Senhor, nós somos exatamente como aquele tolo que diz: não há Deus, eu vou fazer, eu vou estabelecer o meu caminho, eu sou o dono do meu destino. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos misericórdia para o nosso egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência. Que possamos hoje, de modo confiante, erguer os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, andando entre os homens, revelando aqui toda a Tua graça e toda a Tua glória, tendo sido obediente até a morte, morte de cruz. Ele hoje tem um nome mais exaltado do que qualquer outro nome. Ele reina, Ele é o mediador, nosso sumo sacerdote. E todos um dia irão reconhecer: Ele é o Senhor, o único Senhor. Alguns com uma alegria profunda em seus corações, por verem face a face aquele que se entregou por nós. Outros, Senhor, dirão isso em profundo pesar, pois desejaram levar as suas vidas como se Deus não existisse, e serão banidos por toda a eternidade da presença de Deus. Que nenhum hoje se perca, Senhor. Nenhum de nós, ó Pai, que recebemos a boa dádiva do Evangelho, nenhum fique no meio do caminho. Que todos cheguemos à reta final e ouçamos do Senhor as boas-vindas à eternidade, e habitaremos assim eternamente coram Deo, diante da face do nosso Deus. Estampa isso diante dos nossos olhos, Senhor, para que vivamos cada dia na certeza de que Tu estás presente, na certeza de que cada atividade nossa, cada palavra, cada gesto, cada intenção, tudo isso acontece na Tua presença. Oh Deus, que isso nos encha de temor, mas também nos encha de gratidão, por sabermos que temos um bom Pai, um Pai que nos recebe à mesa como filhos amados, não como estranhos. Um Pai tão bom, tão amoroso, que se revelou a nós por meio da Sua palavra, por meio das obras criadas e por meio do Seu próprio Filho, padecendo numa cruz a morte que era nossa,
mas ressuscitando ao terceiro dia, vencendo, ó Deus, este mundo, vencendo o diabo, vencendo, Senhor, a morte, a inimiga, ó Deus. Louvado seja Jesus Cristo, Senhor da glória. Com Ele nos comprometemos integralmente, pessoalmente, uns com os outros e publicamente, para que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor.